Como surgiu a Clinx? Eu era gerente nacional de marketing de uma empresa, de uma indústria aqui de Santa Catarina, e surgiu a oportunidade de eu querer contratar esse serviço de gestão de AdWords lá para essa empresa, e eu entrei em contato com algumas agências. Eu já sabia mexer com o Google AdWords, e só que eu não tinha tempo para estar ficando mexendo no Google AdWords, então eu queria ser auxiliado por uma agência. Mas eu não falava para as agências que eu sabia mexer. Então eu ouvi muitas promessas que eu sabia que não poderiam ser cumpridas, né? Aí eu identifiquei um nicho de mercado, fui ver como é que era esse processo de agências, de gestão de Google AdWords, e eu fiquei sabendo da certificação, de agências certificadas, profissionais certificados. Então, aí eu saí dessa empresa, montei a Clinx, né? Fiz todo o processo de certificação dentro do Google, e aqui em Santa Catarina nasceu a Clinx, né? Essa empresa hoje na qual eu trabalhei, ela é um cliente da Clinx também, até hoje. A Clinx tem 6 anos, né? E há 6 anos nós nunca perdemos a certificação, porque é um processo que a todo ano é feita uma renovação dessa certificação, né? Nós nunca perdemos a certificação do Google. E há uns 2 meses atrás, o Google fez uma certificação a nível mundial e classificou todas as agências parceiras, que são os Google Partners, como Google Partner Premier. Então ela teve lá foram visto se não tinha nenhum tipo de reclamação, resultados obtidos para cliente, verba publicitária gerenciada. Então ela fez uma classificação isso a nível mundial, ela classificou como Google Partner Premier, e a Clinx ela entrou numa dessas classificações. Ela é uma Google Partner Premier, né? O mercado digital, o ambiente digital, ela tem muito para crescer ainda, tá? Em comparação a dados de outros mercados, como o mercado europeu, mercado americano, o Brasil ainda tem bastante espaço para crescer. Então estão surgindo novas plataformas de publicidade, novas ferramentas que podem ajudar anunciantes, desde pequenos anunciantes, médios e grandes anunciantes. Então assim, é um mercado bastante pulsante, tá? Ele é altamente mutável, né? O que uma verdade, um resultado que você tinha há 1 mês atrás não é garantia de sucesso daqui a 2 meses, 3 meses ou no ano seguinte. Então tem bastante espaço ainda para crescer. A Clinx, quando nasceu, quando eu quis montar a Clinx, eu vi que eu estava partindo para vai ser uma agência digital. Só que eu vi que, assim, poxa, existiam e existem várias agências digitais que fazem vários tipos de serviço, né? Executam vários tipos de serviço. Então eu não queria ser mais uma agência digital no mercado. Então como eu me posicionei? De ser uma agência 100% Google AdWords e trabalhar única e exclusivamente com essa plataforma. Então nós nos posicionamos e o mercado identifica, quando fala em Clinx, Google AdWords. Então os anunciantes, eles sentem às vezes essa necessidade, essa falta de encontrar um parceiro que tenha realmente uma alta capacidade de entendimento e de expertise na ferramenta do AdWords para que o resultado dele possa ser potencializado. Então essa é a nossa posição. Nós trabalhamos hoje única e exclusivamente com o Google AdWords. O Google hoje, ele detém mais de 90% das buscas ocorridas nas mecanismos de buscas. Então ele é detentor de um mercado gigantesco. O Google AdWords é uma ferramenta que funciona também dentro do buscador do Google. Então é uma plataforma de publicidade que você vai estar presente dentro da maior fatia de mercado de pessoas buscando por produto, serviço, conteúdo. Então já parte desse princípio. A rede de display do Google, por exemplo, que é um dos canais que você pode veicular os seus anúncios, hoje ela faz parte, são mais de 2 milhões de sites que são parceiros do Google, né? Então desde grandes portais, blogs, então tem uma penetração muito grande de sites que são parceiros do Google, que veiculam, né, anúncios dos clientes do Google.
O que eu percebo, assim, algo que como a Clinx tem 6 anos, todas as ferramentas que operacionalizam uma função ou uma ação dentro de uma ação que você quer fazer de publicidade, elas estão automatizando cada vez mais. Coisas que você fazia há 5 anos atrás ou há 3 anos atrás, que você tinha que manualmente programar, hoje você não precisa. O Google ele tem alguns recursos dentro da ferramenta AdWords que possibilitam essa automatização. Então, o que eu percebo? Tanto a agência quanto o profissional, é interessante ele ter um conhecimento técnico da ferramenta, da operacionalização de algum sistema de publicidade. Mas o que vai estar e o que vai ser mais requisitado do profissional é a capacidade de entendimento do mercado do cliente, do comportamento de consumo do cliente dele, ou seja, do cliente, né? Então, a ferramenta, como ela está partindo por esse processo de automatização cada vez mais, então vai ficar, não vai haver a necessidade de tantos profissionais estarem operacionalizando o sistema. Por exemplo, operacionalizando a parte de Facebook Ads, ou operacionalizando o Google AdWords, né? A tecnologia ela está ao ponto que hoje já acontece de conectar o site à ferramenta AdWords, né? E ele já pode, dependendo da estrutura que está o site, né? Ou se estiver conforme as diretrizes editoriais do Google, ele já começa a automatizar muita programação ali. Então, sobra tempo para você pensar estrategicamente de como que você pode impactar essa tecnologia, essa ferramenta, com o usuário, com o cliente consumidor dos produtos ou serviços do teu anunciante. Pequenos e médios anunciantes, tá? Antigamente, esse antigamente é bem próximo, né? Qual era o sonho de todo anunciante, toda empresa? Eu quero fazer uma propaganda na televisão, não é verdade? Imagina colocar um comercial de 30 segundos no horário nobre, né? Ou então no Fantástico, uma inserção, isso era um valor, é um valor bastante alto. Então, anunciantes menores, né, empresas menores, não tinham esse poder de estar aparecendo num horário desse, ou de comprar uma mídia dessa. Então, com o advento do ambiente digital e com o Google, por exemplo, ele colocou esses pequenos anunciantes a possibilidade de colocar o anúncio dele junto com essas grandes marcas. Se você é um fabricante, por exemplo, você é um fabricante regional, por exemplo, aqui a Refrigerantes Pureza, que é nossos vizinhos aqui de Rancho Queimado, né? É um refrigerante. Ele concorre diretamente, ele pode concorrer com produtos Coca-Cola. Provavelmente a Pureza ela não tem a possibilidade de comprar lá uma inserção no Fantástico, mas ela pode fazer o anúncio dela aparecer no Google junto com o anúncio da Coca-Cola. Então essa possibilidade ela é viável hoje, mas, sempre tem um mais, o que vai acontecer? Eu costumo sempre falar para os meus clientes, em algumas palestras, que, por exemplo, numa ação de Google AdWords, é igual uma corrida de Fórmula 1. Como é que eu uso essa analogia? Poxa, a empresa ela vai lá, ela quer contratar uma agência para fazer o anúncio dela. Então a agência ela tem a expertise e constrói um carro de Fórmula 1 para ela. Da mesma forma que o carro de Fórmula 1 foi construído para um grande anunciante. A programação para usufruir de todas as ferramentas que o AdWords possibilita, em termos de exposição do anúncio, ele vai ser feito. Uma agência com expertise, ela pode construir também. Então nós temos 2 carros de Fórmula 1, correto? Que pode ser o site também, né? Só que quem vai pilotar esse carro? Aí o anunciante, poxa, eu não sei pilotar esse carro, né? Eu vou contratar uma agência para pilotar esse carro. Então, se é uma agência que já tem bastante experiência, já pilota há muito tempo, né? Tirou a carteira de motorista há muito tempo, então ele tem uma possibilidade de pilotar esse carro da forma correta. Entendido? Ou pode contratar
uma pessoa que recém tirou uma carteira de motorista, ela tem o conhecimento técnico, mas ela não tem habilidade para pilotar esse carro. Ela tem o conhecimento técnico, mas não tem a habilidade de mudar rapidamente, pensar o que pode, uma ação que vai fazer, vai repercutir ali na frente. Então ela contrata, mas vamos lá, ela contrata esse piloto. O que um carro de Fórmula 1 precisa para correr num grande prêmio? Para ele andar? Combustível. É aqui que começa a diferenciação com os grandes anunciantes. O pequeno anunciante ele pode não ter a mesma verba publicitária ou o mesmo crédito para inserir dentro do Google ou no Facebook ou numa outra plataforma de publicidade. Então, nesse momento, o anunciante ele construiu um carro, ele tem um carro de Fórmula 1 para poder competir de igual para igual, tem os mesmos recursos, só que a verba para poder veicular, para colocar o dinheiro em combustível, ele não consegue colocar. Ele vai botar ali, por exemplo, ele vai botar 1 litro de gasolina ou 10 litros de gasolina. Esse carro ele vai andar e vai partir? Sim, ele vai. O piloto ali, ele vai ter condições de terminar a prova? Muito provavelmente não. Porque com 10 litros de gasolina ele não consegue fazer. Mas com a habilidade desse piloto, ele poderá estender ao máximo a distância que esse carro vai percorrer. Talvez ele poderá fazer 1 ou 2 ultrapassagens com sucesso, mas ele não vai terminar talvez a prova. Então é nesse momento que esta é a única diferença entre os pequenos com os grandes. O pequeno ele consegue hoje botar o anúncio de igual para igual com um grande anunciante, mas a quantidade de exposição desse anúncio, de aparecer para uma busca, ela não é igual. Então não adianta criar essa ilusão, legal que a mídia, a publicidade digital, o Google Ads te possibilita você anunciar. Legal, isso é muito bacana, é verdade. Mas se o teu concorrente ele tem uma possibilidade de colocar mais verba publicitária, ele vai aparecer mais vezes. Então ele aumenta a chance dele de gerar mais negócios. Hoje, o anunciante ele não quer mais somente fazer o anúncio dele aparecer. Ele quer saber de que forma essa minha ação de marketing ela pode me dar uma receita. Então, lá na ponta, o proprietário da empresa, ele quer saber, ok, eu investi tanto e quanto de dinheiro entrou no meu bolso? É isso que ele quer saber. Com as ferramentas digitais, ela te dá a possibilidade de você fazer uma série de avaliações, avaliar uma série de métricas para validar aquela ação que você fez para o teu cliente. Então você pode, uma métrica, quantas vezes o teu anúncio apareceu? É um resultado? Sim, é intangível. Né? É um resultado intangível. Mas ele apareceu tantas milhões de vezes o anúncio dele. Mas quantos cliques geraram? Geraram 100 mil cliques. Até nesse primeiro momento, para o cliente não interessou muita coisa. Entrou dinheiro? Ainda não. Ok, mas desses 100 mil cliques, 10 mil converteram em vendas. Legal, mas foram vendas de R$1 ou venda de R$1.000? Isso faz toda a diferença também. Não, geraram um ticket médio de R$500. Essas 1.000 vendas foram R$500 mil em vendas, correto? Fiz o cálculo correto? É isso, né? Então, 500 mil em vendas. Tá, ok. Eu tive uma receita bruta de R$500 mil. Quanto que eu investi, né, para gerar essa receita? Eu investi R$10 mil ou R$50 mil. Daí ele vai fazer o retorno sobre o investimento ali. Não, valeu a pena, pagou os impostos, pagou a diferença, então valeu a pena. Então é isso que o anunciante, o empresário está querendo saber. Então de nada adianta você fazer uma série de ações, se chegar lá na ponta, não entrou dinheiro na carteira do anunciante. Né? E o digital, ele te dá essa possibilidade. Isso é bom para vocês, para vocês venderem o peixe de vocês na hora de conquistar um cliente. Às vezes ele está relutante de entrar nesse mercado digital. Então quando você começa a mostrar para ele que você pode apresentar uma série de métricas que ele vai poder avaliar e validar o investimento dele, isso é bom para vocês. Mas também é algo que você vai ser cobrado, porque da mesma forma que você diz que dá para monitorar tudo, o cliente ele vai começar a te cobrar sobre esses resultados. Existem algumas ferramentas, algumas empresas que oferecem
uma solução, por exemplo, de publicidade, assim como tem o Facebook ou tem o AdWords, o Google, né? O Google ele tem um sistema de avaliar e validar o conhecimento daquele profissional que está utilizando da ferramenta dele em benefício de um anunciante. Então, o anunciante ele pode ver dentro dos sites dessas empresas se aquele profissional ou aquela agência ela realmente tem algum selo, tem algum carimbo, tem algum reconhecimento, um certificado de que passou por algum teste em cima dessa plataforma. O Facebook tem um selo dele de parceiros, né? O Google AdWords também tem, com o selo de Google Partner. E também é interessante para o anunciante ele pegar referências. Né? Ok, você trabalha, quais são os clientes que você atende? Né? Pegar alguns cases que aparecem quando o cliente ele autoriza isso, né? Quando o cliente autoriza você mostrar os seus resultados, não mais de forma genérica. Tem muito mercado hoje, tá? Então, assim, ó, um profissional, para ele se tornar totalmente especialista em várias ferramentas, ele não vai conseguir, não adianta. Ele tem que pegar uma linha, se tornar especialista e trabalhar em cima desse mercado que vai conseguir, que vai consumir essa solução, tá? Então tem mercado extremamente gigante na internet. Dentro do Brasil ele cresce a taxas de 20% a 30% ao ano. Tá? Nós temos uma capacidade ainda de muitas pessoas entrarem no mercado digital, no caso de usuários, né? de consumir produtos, então existe sim, um mercado bastante pulsante ainda para ser explorado. Né? Então tem um mercado bastante interessante para profissionais que querem investir nessa carreira, nesse conhecimento. Você foi lá, estudou profundamente sobre aquele serviço, você adquiriu expertise, só que você precisa agora conquistar clientes. Você vai visitar clientes. Você tem que entender que às vezes você não está visitando um cliente que já está inserido nesse mercado de trabalho. Então é a tua postura comercial, a tua postura diante do teu cliente. Você pode trabalhar numa empresa que ela funciona no cowork ou ela numa garagem. Mas se você for visitar esse cliente de uma postura ou de um profissionalismo, como se você estivesse trabalhando numa multinacional, o cliente ele vai enxergar você como uma multinacional. Ele nem precisa saber que você está trabalhando dentro de casa, como freelancer. Mas a tua postura, o teu profissionalismo, como se você estivesse trabalhando numa grande empresa, é isso que o cliente vai estar enxergando. É o resultado que você vai estar entregando. Eu já vi colegas de trabalho, colegas que trabalham em multinacionais. Só que a postura dele na frente do cliente era uma postura de uma empresa como se fosse uma quitanda. O cliente não está enxergando o nome daquela empresa, ele está enxergando a tua postura ali. Então, isso que eu acho, eu vejo isso como muito, muito importante. Vou dar um exemplo que eu fazia. Quando eu abria clientes, eu abri sozinho. Eu abri sozinho, não tinha uma agência como eu tenho hoje. Né? Aliás, eu não tinha uma estrutura que eu tenho hoje. Mas quando eu ia visitar meu cliente, eu fiz um crachá. Né? Com a minha foto, com o nome da empresa. Eu na empresa estava com um crachá. Precisava de um crachá dentro de casa? Não preciso. Mas eu queria mostrar para o meu cliente todo um profissionalismo de uma empresa como se fosse uma empresa grande. E o que eu fico muito chateado com alguns gurus aí da internet, de falar assim, monte a sua empresa, eu não montei com dinheiro nenhum, ou foi com um computador, foi com R$500 ou com R$1.000. Não, gente. E o teu tempo que você teve para estudar, para aprender aquilo? Não é verdade? Quanto que você investiu numa pós-graduação? Para chegar o cara falar assim, não, você com dinheiro nenhum você pode montar um negócio na internet. Balela. É balela isso. Entendeu? Então, no meu caso, eu fiquei noites e noites, né, sem dormir, estudando sobre isso. Eu trabalhava nessa empresa e fiquei estudando. Quantos finais de semana eu não passei com a minha família porque eu fiquei estudando e fazendo provas?
Isso é tempo, isso custa dinheiro, isso tem um valor intangível, que é um valor que assim, poxa, alguns finais de semana, valiosos tempos que eu não passei com meu filho, com a minha esposa. Isso para mim vale muito dinheiro, mas eu me abdiquei disso para ter um retorno que eu tenho hoje. Então custa dinheiro sim. Então como profissional, então é a tua postura na frente, diante do teu cliente. Né? E também, principalmente, não se prostituir em termos de preço, assim, a começar a diminuir muito o valor. Quando eu montei a agência, eu tinha uma estrutura financeira por trás que me dava uma garantia de que se eu não fechasse aquele contrato, eu tinha uma reserva financeira que segurava a minha família. Então, quando eu senti que o cliente ele queria preço, eu recuava, eu saía da proposta, eu saía da competição. Eu não queria mais atender o cliente. Porque eu quantifiquei um valor do meu serviço, eu sei o que eu estou executando, eu sei o resultado que eu vou entregar para o cliente e eu quero esse valor, eu quero receber isso daqui. Então se o cliente ele quer preço, então entrega esse cliente para um prestador de serviço que ele está focado somente em preço. Ele faz a programação, entrega o serviço de qualquer jeito, né? E é com preço. Se o teu posicionamento é um atendimento premium, né? Um resultado real, e você cobra aquele valor. Acabou. Não dá, parte para outro.